Muito bem, pessoal, eu vou começar aqui iniciando a montagem da tela, como que a gente faz para configurar numa tela só tudo que a gente precisa para trabalhar, né? Então aqui é um exemplo do Profit, mas você pode usar o MetaTrader, que pessoalmente é a plataforma que eu uso há mais de 5 anos, mas eu vou usar o Profit porque é o que a maioria usa. Então você pode começar abrindo 5 gráficos iguais, perdão, 6, são 6 gráficos iguais. Você aperta esse quadradinho aqui para arrumar as janelas, ele vai botar todas as janelas iguais dentro da mesma tela, tá? Você pega e coloca essas janelas reduzidas aqui na esquerda, usando só duas. Na direita você vai colocar duas menores. E aí coloca ali mais ou menos elas do mesmo tamanho. E a de cima vocês vão colocar na direção dessas duas. E a nossa principal janela vai ser essa aqui do meio, que é a que a gente vai trabalhar no gráfico de 5 minutos. Então nessa primeira da direita aqui de baixo a gente vai utilizar o gráfico mensal. Nessa do lado dela o semanal. E na de cima o diário. Na do meio os 5 minutos. Na da esquerda superior o 60. E na de baixo o 15 minutos. Eu geralmente até gosto de usar, porque aqui no Profit você precisa selecionar essa opção, mas você pode colocar tudo com esse númerozinho 1 aqui, porque aí quando você mudar o ativo, ele vai mudar para a mesma janela, tá? Ele sempre vai mudar todo mundo junto, você não vai precisar ficar mudando um por um. Tem aplicativo que você precisa mudar um por um e aí dá um pouquinho mais de trabalho. Então vamos botar como exemplo aqui o dólar, ó. A gente coloca o dólar, ele já muda tudo. Quando o gráfico tá assim, com um zoom diferente, você consegue botar isso nas configurações, tá? Mas basicamente eu boto no mensal e no semanal um zoom bem próximo. Porque como a gente não olha muito a diferença das barras, a gente vai aprender já por que eu posso colocar um zoom próximo nesses gráficos. Então não faz muita diferença para a gente ter o zoom alto. Por isso que eles ficam até em duas janelas menores. Os 60 minutos a gente já coloca para a gente conseguir ver ali as últimas barras ali, os últimos 2 dias. E o 15 a gente também coloca para ver ali uma certa quantidade de barras. Isso aqui vai do gosto pessoal de cada um, né? Eu gosto de utilizar assim. E o gráfico do meio aí cada um escolhe como quer. Eu pessoalmente faço o que o Brooks faz, tá? Que é usar uma cor diferente para esses time frames maiores, né? Os famosos higher time frames. E ele bota verde e vermelho. E só o meio ele usa branco e preto. Eu acho bem legal porque difere bastante. Então, basicamente essa é a configuração inicial da tela. E como que a gente vai fazer para poder tirar proveito e entender por que esses time frames eles estão abertos todos ao mesmo tempo. Bom, basicamente a gente vai pegar o nosso gráfico principal e vai colocar ele no time frame mensal, que é o maior time frame que a gente usa, que é esse primeiro aqui da direita. Esse time frame mensal ele vai servir para mostrar para a gente a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima do último mês, ou seja, desse último candle formado. Aqui é o mês vigente, ou seja, o mês de abril. Aqui é o mês de março. Então você vai colocar direitinho, porque na verdade você não vai ficar utilizando isso aqui botando as linhas na mínima, na máxima, não faz sentido. Você vai pegar o valor direitinho, que senão a gente vai perder muito tempo aqui, mas você vai olhar ali, ó, mínima 50 com 70, máxima 53 com 49, abertura 52 com 52,5 e o fechamento 50 com 87,5. Você vai botar essas linhas direitinho, tá? Você vai clicar na linha, vai vir em posição e vai colocar em posição aqui o valor exato. Eu não vou fazer isso para não perder muito tempo. Então como que eu faço? No mensal eu coloco a cor marrom.
Então eu boto mínima, máxima, abertura e fechamento. Então esses são os valores que você vai usar no mensal. Lembrando, você coloca na posição certinha, tá? Eu estou colocando aqui só porque senão o vídeo fica muito longo. Depois você vai para o semanal. E aí você vai pegar o último candle da semana. Vamos utilizar o da semana passada, como se a gente fosse fazer essa semana, só para a gente ter uma forma aí de estudo legal. Você vai pegar o da semana passada e vai colocar. Só que dessa vez eu uso a cor azul mais clara. Então você vai pegar máxima da última semana, que automaticamente é a abertura, mínima, que acabou sendo igual à mínima do mês, e fechamento, que também foi igual ao fechamento do mês anterior. Então nesse caso ficou tudo bastante semelhante. Por quê? Porque a semana que eu analiso, o candle da semana que eu analiso, nesse caso, ele é o último candle do mês. Então, dependendo da situação, a mínima do mês pode ser a mínima desse candle, mas o fechamento sempre vai ser esse candle, né? Porque o fechamento do mês é o mesmo que o fechamento da última semana. Então, eles sempre vão ficar, nesse exemplo, eles sempre vão ficar juntos. Nesse caso, acabou que a mínima mensal também foi a mínima semanal, porque a semana renovou mínima. Mas você sempre vai deixar marcado, mesmo que com linhas repetidas, não tem problema. Lembrando que você novamente vai ver as coordenadas do candle e colocar as linhas certinhas na posição. Não coloca assim de olho igual eu estou fazendo não, isso aqui é só para acelerar o vídeo. Depois do semanal você vai no diário e vai separar a mesma coisa. Eu pessoalmente uso a linha rosa clara. Então essas cores eu já treino para ficarem na minha cabeça. Então eu vou colocar aqui relativo ao último dia. Essa aqui você vai ter que mudar diariamente. Toda vez que você for começar a operar, você vai ter que trocar essas linhas rosas, porque todo dia tem um novo candle. Então antes de abrir o pregão você vai fazer isso. Então máxima, abertura, mínima e fechamento. Então a gente vai analisar aqui, como isso daqui já é referente à quarta-feira, né? Porque sexta foi feriado, então o último dia foi quinta-feira. Então essas linhas rosas são referentes ao dia de quarta-feira. Então agora a gente vai para os 5 minutos olhar o comportamento do mercado de quinta-feira. Como que você vai fazer? Você vai prestar atenção na barra 1 desde a abertura. Aqui, para que serve o gráfico mensal e o gráfico semanal? Para você saber como nos 5 minutos a amplitude é muito diferente dessas linhas, como é que você vai saber se aqui essa linha rosa é fechamento, é abertura, é máximo ou mínima do diário? É para isso que você deixa o tempo gráfico maior aberto, porque você vai conseguir ver aonde o preço está, para você ter a referência. Então, claro que aqui o mercado está fechado, está parado, eu não consigo ver. No replay de mercado você vai conseguir treinar melhor. Então aqui eu consigo ver que a abertura do meu dia de quarta-feira, de quinta-feira, foi próximo ao fechamento do dia de quarta-feira. Então eu sei que essa linha rosa é a linha de fechamento de quarta-feira. E eu sei que essa linha marrom, que é do mensal, e a azul, que é do semanal, é referente à mínima, a azul no caso, a mínima do semanal, percebam, ó, e a mínima do mensal, que acabaram ficando juntas, né? Como a gente viu. Aquelas estão separadas porque eu marquei de olho, mas provavelmente elas estariam juntas. Então eu sei, pelos gráficos abertos aqui no cantinho direito, eu sei o parâmetro da onde está o meu preço. Para que isso vai servir? Para que você consiga se balizar quando o mercado está vigente, quando o mercado está abrindo, para que você consiga se balizar desde a abertura a localização do preço. Então aqui eu consigo ver que eu estou num ciclo de lateralidade e olha que interessante. Olha quantas vezes respeitou o fechamento e a mínima, né? Ou o fechamento ou a mínima, que estão bem próximos, do dia anterior, que é a linha rosa.
Olha quantas vezes ele segurou nessa região. E aqui mais uma vez. Mais que isso, eu estou vendo um ciclo de lateralidade aqui. Então eu estou baixo numa lateralidade. E aí os seus novos desenhos, as suas novas análises, elas vão ser pautadas, obviamente, baseadas nos 5 minutos. Só que aqui você já consegue ver dois extremos de lateralidade. Então eu estou numa lateralidade ampla, baixo nessa lateralidade, uma região de compras, e eu também estou vendo que eu estou numa linha de fechamento do dia anterior no gráfico diário. Tá? Então é assim que você vai trabalhar. Você já consegue ver que a barra 1 testou essa região e não conseguiu vencer. Olha a barra 2 como é que chegou na região do mensal e do semanal e voltou. Então aqui você já sabe que é uma região de lateralidade, onde vai ter muito equilíbrio do preço. E você não vai, obviamente, operar baseado nessas linhas. Essas linhas vão ser um plus, obviamente, na sua análise. Então você vai olhar o ciclo dos 5 minutos. Esse ciclo é o mais importante para você conseguir analisar o mercado. Então aqui a gente já vê um pequeno canal com duas pernas, né? É uma certa tendência, mas está dentro de uma lateralidade ampla. E ele está nessa região um pouco mais conturbada. Bom, aqui a gente começa a ver uma sobreposição de barras, mas, na minha opinião, ele está baixo numa lateralidade. E, na minha opinião, eu não vejo isso aqui como uma venda. Na verdade, isso aqui pode ser um sinal bastante fraco de venda para buscar liquidez para o mercado subir. Então, nessa situação, como eu tenho uma lateralidade ampla, eu poderia projetar essa lateralidade para buscar aqui embaixo 50% dela. E como eu estou baixo numa região que respeitou, até deixou um gapzinho com a linha de fechamento, como eu estou baixo numa lateralidade, eu estou num ciclo que me favorece, depois de duas pernas, compras, eu poderia comprar abaixo dessa barra e colocar o stop aqui no movimento projetado. E automaticamente vocês veem que o 1 para 1 é lá em cima da lateralidade. Vamos ver se vai funcionar. Ele não ativou, ele gerou a compra, mas ele não ativou o nosso trade, né? Então eu estaria de fora nessa ocasião. E aqui a gente já consegue ver como o mercado enrosca, né, nessas regiões. Olha como é que é interessante, ó. O primeiro toque dele passou, mas olha como é que ele já volta no mesmo ponto. Então essas regiões são bastante importantes para você conseguir filtrar eventuais continuidades, eventuais confluências. Bom, ele chegou ali em cima numa outside bar com bastante clímax novamente. Olha onde ele parou. Interessante, ele buscou o alto da lateralidade e realizaram nessa região. Que região é essa? Esse 50,87 seria aqui mais ou menos o fechamento. Seria o fechamento do gráfico semanal, né? Isso aqui era a mínima do semanal e do mensal. E aqui é o fechamento do semanal e do mensal também, né? Eles acabaram juntos. Então olha como é que as regiões, ó, tentaram testar aqui. Quando romperam, testaram duas vezes, voltaram, testaram de novo. Olha como é que essas regiões ficam importantes. Lembrando que você não vai, obviamente, operar baseado nessas regiões. Por exemplo, chegou aqui, você vai vender só porque está nessa região. Não é o caso. Mas elas servem como uma confluência para você conseguir analisar o mercado de maneira mais assertiva. Aqui a gente já consegue ver uma espécie de linha de canal. E vamos analisando aqui só para a gente ter uma ideia. Ó, de novo, retestou, voltou. É uma outside bar, alto numa lateralidade. Mas aqui está muito forte, não tem como no momento você operar vendido, né, nessa situação. Inside bar, provavelmente vai gerar continuidade. Outra outside bar. Olha, chegou de novo em mais uma região importante que aqui a gente já consegue ver que é o fechamento do gráfico diário, porque linha rosa é sempre referente ao diário. Então você fica com o diário, com o semanal e o mensal aberto para você ver que essa linha é correspondente à região que você está analisando. Chegou na linha rosa, que é a cor que eu uso para o gráfico diário, a gente vai olhar se é fechamento, se é máxima. Aqui, como estão muito perto, ó, a gente consegue ver que essa de cima é a máxima e aqui é o fechamento do diário. Perdão, a abertura do diário. Ó, a abertura dessa barra aqui. Então você consegue ir se balizando. Vamos supor que essa nossa compra aqui tivesse acionado. A gente consegue ir se balizando para saber possíveis alvos, possíveis realizações ou até para entrar
em algum trade junto, obviamente, com outras confluências. Aqui a gente já percebe que ele está um pouco cansado nessa região, que ele está desgastado, né? A gente está alto numa lateralidade, eu vou até projetar aqui só para ter uma ideia. Ele está perto da projeção de 50%. Mas ele está em tendência. Aqui agora, ó, olha como é que novamente ele respeitou uma região diária, que aqui no caso é a máxima do dia anterior, né? A gente consegue ver aqui. Olha como é que ele respeitou essa região, depois de fazer de estar apresentando certo cansaço, até de estar apresentando aqui uma possível micro edge. Olha como é que ele já começa a sentir cansaço nessas regiões. Ah, eu vou operar porque está nessa região? Não. Você vai operar porque é 50% do movimento projetado da lateralidade ampla, você vai operar porque é uma micro edge e você vai operar porque está alto, obviamente, nesse movimento projetado da lateralidade e alto numa linha de canal. Você vai operar por isso, junto com a possibilidade dele estar alto no gráfico do dia anterior, alto na máxima do dia anterior, e gerar uma boa barra de sinal, né? Inclusive, essa barra aqui eu não acho ruim para ser operada, mas quem quiser, aqui não é a ideia não é mostrar a operação, né? Operar o que vai acontecer, mas quem quisesse, eu acho que não seria ruim uma venda aqui. Olha como é que ele chega nessas regiões de linha, olha como é que ele respeita, tá vendo? Mesmo que ele não pare de uma vez, olha como é que ele bate e respeita. Ó, novamente, o topo duplo nessa região de máxima. Topo duplo na região de máxima do diário, ó. Ó como é que respeitou a mesma linha. Inside bar com corpo de baixa, também caberia venda. Aqui já tem um movimento projetado de stop. Lateralizou e agora está caindo. Ó, eventualmente, para quem fez essa venda aqui desse topo duplo, nessa inside, o que poderia fazer? Poderia visualizar, por exemplo, deixa eu apagar essa linha, poderia visualizar, por exemplo, uma parcial aqui. Vamos ver se ele vai lá. Fazendo segunda perna. Agora já te dá uma referência de movimento projetado. Parece que lateralizou. É porque é pré-feriado, né? Ó como é que ele respeita essa região, tá vendo? Daria para ter saído já, né? Mas agora testou de novo. Então olha aqui. Apesar dele já ter rompido várias vezes essa região, dele testar essas regiões, percebam no barra como que é importante junto à confluência com outros sinais. Olha a coincidência entre aspas, né? Olha como é que faz sentido essa realização aqui nesse ponto, ó. Olha como é que esse ponto já falou alto, mesmo ele tendo sido ultrapassado já. Olha como é que uma vez que ultrapassou ele era resistência, como ele vira suporte e automaticamente realizaram. Então aqui foi uma venda, tudo bem, foi demorada e tal, mas foi uma venda de mais ou menos 22 pontos para um stop que estava ali na casa dos 10, 12 pontos. Então, uma confluência de sinais usando essas linhas de força acabaram me mostrando que faz total sentido operar. Olha, de novo, tá vendo? Ó, o dia fechou, ó, respeitando de novo essa região e comprando. Então, todas as linhas, se vocês olharem, seja mensal, semanal, elas tiveram um ponto de respeito, que quando tem confluência com os sinais intradiários, que obviamente esses são os mais importantes, quando tem essa confluência a gente consegue ver uma assertividade bem maior. Pelo menos para mim aqui eu estou achando sensacional para Forex, para DAX e também estou testando em índice dólar. Valeu!